Olá, sou o pastor Cid Isaías e esse é o nosso encontro diário. É um prazer tê-los de novo aqui comigo. Espero em Deus que essa meditação modifique as nossas vidas, ok? Queridos, a base da nossa meditação para hoje está registrada em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21. E o tema é o que significa ser cheio do Espírito Santo. Não pretendo me aprofundar em assuntos complexos como a natureza e a missão do Espírito Santo. Nosso objetivo é falar sobre plenitude do Espírito Santo e os resultados disso na vida do cristão. Por isso, procuraremos expor o que a palavra nos ensina a respeito de 3 pontos básicos referentes à plenitude do Espírito Santo. A saber, primeiro, o que significa ser cheio do Espírito Santo. Segundo, de que maneira podemos ser cheios do Espírito Santo. E terceiro, quais as marcas, guarde bem, evidências e consequências da plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O primeiro ponto é o que significa ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá? Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é isso que está escrito? O contraste é mostrado no texto que acabamos de ler, entre o vinho e o Espírito, é bastante didático, queridos. Uma pessoa que está embriagada, ela terá todas as suas ações e reações influenciadas pelo álcool. Uma pessoa cheia do Espírito Santo terá todas as suas ações e reações guiadas pelo Espírito Santo. Outro fato importante a ser considerado tem a ver com o próprio caráter do Espírito Santo. O próprio nome dele já diz santo. Portanto, ele é, antes de tudo, santo. Sendo assim, amados, qual será a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Santidade. Santidade é separação, consagração, dedicação a Deus e, em consequência disso, abandono do pecado. Entendemos que a santificação é mais de Cristo em nós. Se Cristo está crescendo em mim, obviamente eu estarei me tornando mais parecido com Ele. Logo, certos pensamentos e atitudes se tornarão impróprios. Queridos, outra coisa, não existe avivamento à parte de santidade. Avivamento não é sinônimo de louvor animado ou pregação eloquente. Amados, avivamento é um coletivo de plenitude do Espírito Santo. É quando um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo começa a impactar a igreja local e a comunidade em que está inserida, pregando e vivendo o Evangelho de maneira genuína, sinalizando assim os valores do reino. A segunda pergunta que vos faço que é o nosso segundo ponto: de que maneira podemos ser cheios do Espírito Santo? Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo escreveu: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amados, não se engane. Você jamais será cheio do Espírito Santo se não tiver tempo com a palavra dele. É claro que ela precisa ser revelada. Sem a revelação, ela não surtirá efeito. Mas como a palavra poderá ser revelada se antes ela não for estocada em nosso coração? Para muitas pessoas, a palavra e o Espírito Santo parecem ser coisas antagônicas. Essas pessoas querem ter experiências com o Espírito Santo, mas não querem a palavra dele. No entanto, querido, sem as bases bíblicas para dar suporte,
essas experiências se tornarão mero miticismo e prática sem nenhum fundamento. No verso de número 19 do capítulo 5 de Éfesos, Paulo diz que só podemos ser cheios do Espírito Santo se a nossa língua confessa e louva a Deus. Porque ele diz, falando entre vós com salmos. Os salmos são partes da revelação bíblica. É uma espécie de inário inspirado por Deus para que o povo pudesse usar em suas celebrações. Falar em salmos é utilizar a linguagem adoradora dos salmos nas conversas entre os irmãos. São lábios que honram ao Senhor. Isso diz respeito à qualidade do que sai da nossa boca, nas nossas conversas. A boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12, 34. Mas o contrário também é verdade, querido. Se você começar a falar das coisas do Senhor, essas coisas se tornarão mais presentes na sua vida. Ainda no verso de número 19, o apóstolo Paulo escreve, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Algumas versões dizem louvar no coração. Isso vai além de cantar louvores. Trata-se de um coração adorador. Quando nós cantamos com sinceridade as grandezas do nosso Senhor, o nosso coração é tocado pelo Espírito Santo. Mas se nós tivermos constantemente um coração adorador, o Espírito Santo nos encherá com a sua presença. É matematicamente isso aí, queridos. Já no verso 20, o apóstolo Paulo escreve, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Paulo está falando de um coração agradecido. Pessoas revoltadas com Deus jamais serão cheias do Espírito Santo. Gente de mal com a vida, murmuradora e que não sabe agradecer por nada, acaba se tornando mais amargurada ainda. Precisa ter os frutos do Espírito, Gálatas, capítulo 5, 22. E por último, com relação de que maneira podemos ser cheios do Espírito Santo, no verso de número 21, Paulo escreve, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isto é, um coração submisso. A sujeição mútua é a decisão de, em amor, reconhecer a preciosidade de Cristo nos outros e colocar isso em prática, tratando as pessoas com honra e prioridade. Tratando as pessoas com honra e prioridade. Coisa que, felizmente, hoje falta-se muito. Queridos, até aqui estudamos o que significa ser cheio do Espírito Santo. De que maneira podemos ser cheios do Espírito Santo. Nesta terceira sessão, iremos responder quais as marcas, evidências, consequências da plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Amados, precisamos entender que estas qualidades de vida que será aqui exposta a seguir, será alcançada por alguém que não esteja, não poderá ser alcançada por alguém que não esteja cheia do Espírito Santo. Só alguém cheio poderá alcançar o que falaremos aqui. Para isso, nós iremos ler alguns textos. O apóstolo Paulo escreve, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Queridos, nenhuma mulher será verdadeiramente submissa ao marido como a igreja
a Cristo sem a plenitude do Espírito Santo. E igualmente, nenhum homem amará sua mulher da mesma forma que Cristo ama a igreja sem a plenitude do Espírito Santo. Mas veja, que esta é a primeira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A maneira como ela trata seu cônjuge. Você que é filho, que deseja estar cheio do Espírito Santo, como você trata seus pais? Pais, como vocês tratam seus filhos? Empregados, como vocês tratam os seus patrões? Vocês fazem o trabalho como se o fizeste para Cristo, patrão ou patrões? Como você trata os seus empregados? Vocês os tratam com dignidade e respeito? A plenitude do Espírito Santo santifica todas essas relações, querido. Você quer ser uma boa esposa? Enchei-vos do Espírito Santo. Quer ser um bom marido? Enchei-vos do Espírito Santo. Quer ser um bom pai, mãe ou filho? Enchei-vos do Espírito Santo. Quer ser um bom profissional, cidadão ou qualquer outra coisa? Enchei-vos do Espírito Santo. Avivamento começa na família e nos relacionamentos cotidianos. E tem a ver com a atitude concreta, né, de mudanças de vida e de comportamento de dentro para fora. Não é crescimento numérico ou cultural gospel. Com esta, eu pergunto a você, como está a sua relação com o Espírito Santo? Como está? O que você pensa disso tudo? Isto faz sentido para você? Que resposta você daria a isso? Queridos, que o Senhor coloque nos nossos corações o desejo de buscar nele uma vida cheia do Espírito Santo. Que ele nos leve a uma reflexão profunda sobre como está a nossa vida espiritual, familiar, profissional e comunitária. Que essa reflexão resulte em arrependimento e em atitude para a glória de Deus e para o bem da nossa alma. Que a graça do Senhor seja contigo, queridos, e continue abençoando sua vida. Assim sendo, se gostou, compartilhe e, se possível, inscreva nesse humilde canal. Até o próximo encontro.